alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio que está publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Toda semana nós disponibilizamos 5 ou 6 textos de aula referentes à lição da Escola Bíblica Dominical. E o nosso texto não segue o texto da revista. Por isso que nós pedimos para os irmãos lerem o texto de apoio ou os slides, para que os irmãos tenham o itinerário da nossa aula. Nosso objetivo aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Também publicamos no site do portal Escola Dominical textos de aula, videoaulas dinâmicas, de slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também durante a semana disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas aqui nas lições bíblicas, para que os irmãos tenham um momento devocional e ainda obtenham maiores informações sobre a lição. Se tiverem alguma dúvida durante a semana, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos questões feitas nos comentários das redes sociais. Se alguém responder, nós não nos comprometemos com esta resposta. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. O irmão também é nosso convidado para assistir presencialmente a esta reunião, que é aberta a todos os que amam a palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós estamos estudando os embates entre a igreja e o mundo. O nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, pastor presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, na capital da República, presidente do Conselho de Educação da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e vice-presidente da Rede Assembleiana de Ensino. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10, começando o último bloco do trimestre, o quarto e último bloco do trimestre, onde nós vamos ver o que a igreja deve fazer para enfrentar o mundo. Até agora nós vimos as mazelas do mundo, os ataques do mundo, as falsas ideias do mundo. Agora nós vamos ver o que a igreja deve fazer nesta luta contra o mundo. Qual o comportamento da igreja diante do mundo? E a lição de número 10 tem como título Renovação Cotidiana do Homem Interior. Nós precisamos ficar separados do mundo, embora estejamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. É por isso que existe essa luta entre a igreja e o mundo, porque a igreja, ela está no mundo, e ela é um corpo estranho no mundo, porque o mundo é dominado pelo maligno. 1 de João 5:19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Mas a igreja é de Deus e o mundo está no maligno.
Então, a igreja no mundo, ela é um corpo estranho. E o que acontece quando um corpo estranho entra num organismo? Ele é atacado. O que acontece com os vírus, as bactérias, os protozoários que entram no nosso organismo? Eles são atacados pelo nosso organismo. E é isso que acontece com a igreja. Ela é atacada pelo mundo. Jesus explicou isso. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, Jesus disse, versículo 18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então o mundo nos odeia, o mundo nos aborrece, porque nós não somos do mundo. Há uma luta entre a igreja e o mundo. E esta luta se inicia na área espiritual. Isto é muito importante, irmãos. Hoje em dia, muitas pessoas, algumas estão até presas atualmente em nosso país, porque entenderam que a luta era material, era política, era social, mas a luta entre a igreja e o mundo, ela é espiritual em primeiro lugar. Há repercussões, sim, na área política, na área social, na área moral, mas ela é, sobretudo, uma luta espiritual. Veja que o apóstolo João disse: nós somos de Deus e o mundo está no maligno. É a luta do bem contra o mal. É a luta dos filhos de Deus contra os filhos do diabo. É uma luta espiritual. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos, sobretudo, uma luta espiritual. É um embate espiritual. E este embate espiritual, eu tenho que ter essa consciência. Eu preciso de armas espirituais para enfrentar o mundo. E é por isso que, quando nós vamos começar este bloco a respeito de como a igreja deve enfrentar o mundo, nós começamos pelo homem interior, a renovação cotidiana do homem interior. E este título desta nossa lição está baseada no que diz o apóstolo Paulo. Está baseada no que diz o apóstolo Paulo lá na carta que ele escreveu aos Coríntios, né? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Nós não desfalecemos, nós não desanimamos. Enquanto estivermos aqui na Terra, vamos enfrentar o mundo. Mas para enfrentar o mundo, eu preciso ter a renovação de dia em dia do homem interior. Nós estamos no mundo, e este mundo é dominado pelo tempo. Nós estamos debaixo do tempo.
né, diz diz o rei Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 1 e no versículo 9, o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Nós estamos debaixo do sol. Diz ainda no versículo 13, ainda desse primeiro capítulo de Eclesiastes, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Nós estamos debaixo do sol, debaixo do céu. Nós estamos sob o influxo do tempo. Estamos nesta nossa peregrinação terrena. E o tempo passa. O tempo passa. E Paulo diz aqui que quando o tempo vai passando, o nosso homem exterior, que é o nosso corpo, vai se corrompendo. Nós somos pó e ao pó nós vamos tornar. Por causa do pecado, o homem exterior se corrompe. Antes do pecado, o homem exterior não se corrompia. Por quê? Porque o primeiro casal tinha acesso à árvore da vida. A árvore da vida promovia a renovação diária do homem exterior. Todos os dias, quando o homem tinha acesso à árvore da vida, ele era renovado. As suas células não envelheciam, ele não envelhecia. Por isso nós não sabemos quanto tempo viveram Adão e Eva no Jardim do Éden. Agora, além do homem exterior se renovar diariamente, antes do pecado, o homem interior, que é a alma e o espírito. A alma é aquilo que nos torna diferentes uns dos outros. É a nossa sensibilidade, o nosso raciocínio, a nossa vontade. É a sede da nossa personalidade, da nossa individualidade. E o espírito é a parte nossa que faz comunicação com Deus. O espírito faz a ligação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. O espírito é aquele lugar onde está a nossa consciência e a nossa fé. A consciência é aquela voz divina que diz o que é certo e o que é errado. E a fé, aquela nossa capacidade de crer em Deus, de aceitar o seu senhorio, de servi-lo e adorá-lo. Este é o homem interior. E este homem interior também era renovado dia após dia, porque na viração do dia, Deus vinha ao encontro do homem. E nós tínhamos aquele momento de intimidade entre Deus e o primeiro casal, entre Deus e os homens. E aí o homem adorava a Deus, cultuava a Deus, aprendia com Deus, tinha um momento íntimo de comunhão com Deus. Dia após dia, tanto o homem exterior como o homem interior se renovavam. Mas quando o homem pecou, Deus o impediu de ir a ter acesso à árvore da vida. E o expulsou do jardim do Éden. E disse, tu és pó, e ao pó tornarás. O corpo passou a se corromper. E isso continua a acontecer e acontecerá até o final da história, que se dará no final do milênio, com aquela rebelião final.
Aí terra e céus se desfarão e a matéria desaparecerá e o corpo do homem também, que é material, ou se transformará num corpo glorificado, que a igreja já terá desde o arrebatamento da igreja, ou então será aquele corpo sem glória, mas no lago de fogo e enxofre, também eterno. Isso é o destino do corpo. Ele está aqui neste tempo agora, se corrompendo, até tornar ao pó, a menos que Jesus volte e nos arrebate. Aí nós seremos transformados. Mas o homem interior, ele também precisava se renovar. E não podia mais se renovar. Por quê? Porque havia havido pecado. E agora o homem estava separado de Deus, morto espiritualmente. A queda começa pelo homem interior. Vejam que a morte que ocorreu depois do pecado foi a morte espiritual. Adão e Eva continuaram vivos fisicamente, mas quando Deus se apresentou no jardim, eles se esconderam da presença de Deus, porque estavam em pecado, já estavam mortos espiritualmente. A queda do homem começa no homem interior. E para que este homem interior pudesse novamente ter comunhão com Deus, foi necessária a salvação. E foi o que Deus anunciou no dia mesmo da queda do homem. Deus disse que da semente da mulher nasceria alguém que retomaria a amizade, a comunhão entre Deus e o homem, mediante o sacrifício. Foi por isso que Deus já sacrifica um animal para cobrir o primeiro casal de vestimentas. E é por isso que ensina o homem que ele deve sacrificar para adorar a Deus. É o que vemos Caim e Abel fazendo. Vemos depois Sete invocando o nome do Senhor. Vemos depois Noé sacrificando a Deus em gratidão após o dilúvio. Vemos Abraão efetuando sacrifícios, pois o altar e a tenda eram os elementos usados por Abraão, Isaque e Jacó. Deus forma Israel e propõe a Israel ser ele o povo peculiar dentre todas as nações. Israel aceita e recebe a lei, e na lei também havia os sacrifícios para adorar a Deus. Sacrifício contínuo, pela manhã e tarde, até que vem o Senhor, vem a semente da mulher, vem Jesus e morre por nós na cruz do Calvário. E aí o véu do templo se rasga de alto a baixo. E agora, como diz o escritor aos Hebreus, nós temos um vivo e novo caminho. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, que pagou o preço dos nossos pecados, porque o sangue dos animais, dos sacrifícios efetuados desde o início da história da humanidade, apontavam para este sacrifício de Jesus. E ele, então, nos purifica de todo o pecado. Tira o pecado do mundo. É o que disse João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, então, nós podemos novamente nos apresentar diante de Deus, ter comunhão com Deus. É isto que se chama a paz com Deus. A paz é esta comunhão, esta integração que há novamente entre o homem e Deus, por intermédio de Cristo. É o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, então, nós podemos iniciar a renovação diária, de dia em dia, do homem interior. A queda começou com o homem interior. Alma e espírito foram separados de Deus no momento em que o primeiro casal pecou. Agora, por Cristo, nós somos novamente postos em paz com Deus. Novamente nos tornamos amigos de Deus. Novamente entramos em comunhão com Deus. E então o homem interior se renova a cada dia. A primeira coisa que nós devemos entender é que eu preciso, para enfrentar o mundo, entender que a luta é espiritual e que eu preciso estar em comunhão com Deus. E que esta comunhão com Deus somente se alcança por nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo, ele procura esconder esta realidade espiritual. Nós já temos visto nesse trimestre que o mundo, ele cega, né? Ele é cego. O diabo cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam o resplendor do evangelho da glória de Cristo, para que eles não vejam a realidade espiritual. O mundo procura esconder esta realidade espiritual. Ele procura nos distrair e chamar a nossa atenção para as coisas desta vida, para as coisas materiais. Jesus disse muito bem que os gentios, que são os incrédulos, eles têm a sua visão voltada unicamente para as coisas desta vida. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. O mundo, ele é voltado para as coisas deste mundo, as coisas desta vida. Estão preocupados com a comida, com a bebida, com a vestimenta. Estão preocupados com o bem-estar material, única e exclusivamente. Para eles, o mundo se resume a isso. Mas nós não. Nós temos a visão da eternidade. Nós temos a visão das coisas do alto. Nós temos a visão das coisas de cima. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo
em Deus. Eu tenho que me preocupar com as coisas que são de cima. Jesus mesmo, ao dizer a respeito dos gentios, logo em seguida ele fala a respeito dos seus discípulos, a respeito da igreja. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A salvação começa pelo homem imaterial, pelo homem interior, pela alma e pelo espírito. Devemos nos preocupar primeiro em nos renovar diariamente no homem interior, pois só assim venceremos o mundo. A luta é espiritual. O nosso homem exterior se corrompe a cada dia, porque é consequência do pecado. Nós somos pó e ao pó tornaremos, a menos que Jesus venha nos buscar antes de nossa morte física. Mas a verdade é que eu e você temos que pensar nas coisas de cima. Temos que cultivar o nosso relacionamento com Deus. Precisamos ter esse relacionamento. Nós fomos salvos por Jesus para termos este relacionamento diário com Deus. Ainda nosso corpo estará se corrompendo, mas nossa alma e nosso espírito já podem se renovar a cada dia. E precisam se renovar a cada dia. E precisam se fortalecer a cada dia. Por quê? Porque senão nós não vencemos o mundo. Veja que o apóstolo Paulo diz: por isso não desfalecemos. Nós não desfalecemos. Nós nos mantemos firmes. Por quê? Porque renovamos diariamente nossa alma e nosso espírito. E nós temos ainda um outro elemento complicador. É que a velha natureza, a carne, que não é o corpo, a carne, a natureza pecaminosa, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Adão. Gênesis 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Sete que Deus deu em lugar de Abel. Sete que invocava o nome do Senhor. Portanto, se preocupava em ter uma comunhão com Deus. Sete tinha natureza pecaminosa. Era imagem e semelhança de Adão. Então, nele estava a natureza pecaminosa, o velho homem. E quando nós cremos em Jesus, Jesus tira o pecado. Eu entro em comunhão com Deus. Eu nasço de novo. Eu sou gerado pela palavra de Deus. O meu espírito, que estava morto, porque ele estava separado de Deus. Porque o que acontece, irmãos? Como eu sou gerado à imagem e semelhança de Adão, quando eu adquiro a consciência, ou seja, o espírito é ativado, eu descubro o bem e o mal, mas eu pratico o mal. Porque eu sou natureza, eu sou imagem e semelhança de Adão. Eu sou o homem caído. Quando eu desperto, eu pratico o mal. E ao praticar o mal, eu me transformo num escravo do pecado. Eu entro para o mundo, dominado pelo diabo, e começo a satisfazer os desejos do diabo.
Mas ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir o Evangelho, eu tenho a oportunidade de crer em Jesus. E crendo em Jesus, aí eu sou salvo. Aí eu sou salvo. Efésios, capítulo 1, versículo 17. 13, desculpe. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Quando nós cremos em Jesus, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17, quando eu creio, eu sou salvo. Meus pecados são perdoados. Eu entro em comunhão com Deus. Eu sou justificado pela fé. Eu passo a ter paz com Deus. Aí eu me uno, aí o Espírito é vivificado. Ele começa a nova, ele faz a ligação com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós, os selados com o Espírito Santo da promessa. Porque quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo. João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Depois que Jesus ressuscitou, ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. E todos os que ouvem e creem no Evangelho são gerados de novo pela palavra, como diz o apóstolo Pedro, 1 de Pedro 1:23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ouvindo a palavra de Deus, acolhendo a palavra, crendo nela, eu sou salvo. E o meu espírito é vivificado. E agora eu me uno a Deus. O Espírito se une ao Espírito Santo, o Espírito Santo vem habitar em nós, e a minha alma, que é meu sentimento, minha razão e minha vontade, passa a andar segundo o Espírito. Não anda mais segundo a carne. Porque quando eu adquiro a consciência, eu peco. E aí eu fico escravo do pecado. Eu me torno filho do diabo. Estou no mundo. E aí eu ando segundo a carne, segundo esta natureza pecaminosa. Agora, quando eu creio em Jesus, o que acontece? Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A carne não desaparece. Ela é crucificada. Ela é aprisionada. Quando eu estava no mundo, quando eu estava no pecado, o espírito estava offline. O espírito estava desativado. E a carne é quem atuava. Agora que eu criei em Jesus, eu saí do mundo, fui chamado para fora. Isso que é igreja, eclesia, os chamados para fora. Eu fui resgatado do mundo, deixei de ser escravo do pecado. Agora é a carne que está desativada e o espírito é reativado.
A salvação começa no homem interior e ela deve permanecer, continuar a partir do homem interior. É por isso que, quando nós estamos a estudar como a igreja deve combater o mundo, em primeiro lugar, nós devemos cuidar do nosso homem interior, porque a salvação começa nele. A santificação começa pelo Espírito, passa para a alma e vai para o corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo começa no espírito, vai para a alma e depois atinge o corpo. Nós somos uma unidade, espírito, alma e corpo. Todos devem estar servindo a Deus. Agora, o homem exterior ele vai se corrompendo fisicamente, porque estamos debaixo do céu, estamos debaixo do sol. Somos pó e ao pó tornaremos. A solução para o corpo está na glorificação, que ocorrerá no dia do arrebatamento da igreja. Os que tiverem morrido ressuscitarão em corpo glorificado. Os que estiverem vivos serão transformados. Mas a alma e o espírito devem ser renovados diariamente, porque agora nós temos acesso a Deus. Para vencermos o mundo, temos de cuidar do homem interior. E o mundo procura, em primeiro lugar, nos distrair com as coisas desta vida, para que negligenciemos, desprezemos, menosprezemos a necessidade que temos de todos os dias renovarmos o nosso espírito e a nossa alma. Para renovar o nosso espírito e a nossa alma, nós temos que andar segundo o espírito e não segundo a carne. A carne tem que se manter crucificada com suas paixões e concupiscências. Há uma luta interna na vida de todo crente. Paulo fala disso lá na Epístola aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. A carne é aprisionada, é crucificada com suas paixões e concupiscências. E agora nós andamos segundo o Espírito, porque o Espírito Santo vem habitar em nós. E ele habita no nosso espírito. E o nosso espírito, que é a consciência e a fé, guiados pelo Espírito Santo, fazem com que a nossa alma, com que a nossa vontade, os nossos sentimentos e a nossa razão, a nossa mente, agradem a Deus. Façam a vontade de Deus. Porque nós saímos do mundo. Quando Jesus nos salva, ele nos livra do poder do pecado. Você antes era escravo do pecado. Você não conseguia fazer o que queria. Só fazia o que o pecado queria.
É o que Paulo explica lá no capítulo 7 da Epístola aos Romanos. O homem carnal, ele é vendido sob o pecado. Romanos 7:14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Esse é o homem carnal. É o homem do mundo. Ele não consegue não pecar. Ele peca mesmo sabendo que é errado. Ele está viciado no pecado. É como uma pessoa viciada em droga. Ela sabe que a droga vai destruí-lo, ela sabe que ele vai passar mal, mas ele continua consumindo a droga, porque o corpo está viciado. O pecado é a maior de todas as drogas. E atinge a alma e o espírito. O espírito fica inativo e a alma vai satisfazendo os desejos do diabo. E vai se mantendo espiritualmente morta e vai se destruindo a si mesmo e ao corpo. Mas quando nós cremos em Jesus, isso muda. Nós agora podemos não pecar. Eu estou livre do poder do pecado. Porque Jesus disse lá em João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou liberto do pecado. Eu posso dizer não para o pecado. Mas para eu dizer não para o pecado, eu tenho que diariamente estar em comunhão com Deus. Eu tenho que alimentar o espírito, alimentar a alma, fortalecer a minha alma, fortalecer o meu espírito, porque há uma luta dentro de mim entre a carne e o espírito. E vencerá aquele que for alimentado, vencerá aquele que for fortalecido. Mas o mundo procura nos distrair para que nós alimentemos a carne e não o espírito. Para que nós nos voltemos para aquilo que não nos fortalece espiritualmente. Muitos estão aí perdendo tempo, desperdiçando a oportunidade de se renovar dia a dia no homem interior. Nós somos libertos do poder do pecado. Mas para nos mantermos livres do pecado, precisamos nos fortalecer espiritualmente. Precisamos do poder de Deus. Só o poder de Deus na nossa vida nos mantém livres do poder do pecado. O que diz Tiago? Tiago nos diz: capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Nós precisamos purificação. Nós precisamos nos afastar do pecado e de tudo que leva ao pecado, que é o embaraço. O escritor aos Hebreus, ele fala disso. Hebreus, capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço
e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nós precisamos deixar o embaraço, que é tudo aquilo que pode nos levar a pecar, deixar o pecado, que tão de perto nos rodeia, e correr com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, sabendo aquilo que Deus quer de nós, cumprir aquilo que Deus quer de nós, exercendo na igreja a função que Ele quer que nós exerçamos, cumprindo o nosso ministério, evangelizando, orando, jejuando, meditando na palavra de Deus, tendo uma vida de santificação, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, pensando nas coisas que são de cima, tendo um momento a sós com Deus todos os dias. Assim nós iremos vencer o mundo, porque assim nós fortalecemos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso homem interior. E a carne vai sendo enfraquecida. Não nos deixando levar pelas distrações deste mundo. Olha, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, suportando a cruz. A cruz é aquela tarefa que Deus nos deu, que é penosa, porque nós estamos no mundo que está no maligno, mas nós devemos ser fiéis a Deus, realizar as tarefas que Ele nos dá, porque nós somos seus servos. E o servo fiel e prudente é aquele que cumpre as tarefas que Deus lhe deu e que é cuidadoso e cauteloso e vigilante para não desobedecer a Deus e para não ser enganado pelo inimigo. Isso é renovar-se diariamente no homem interior. É fortalecer a alma e o espírito. É ficar longe do pecado, ficar longe do embaraço. É fazer a vontade de Deus. Para produzir o fruto do Espírito, que é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. Para enfrentar o poder das trevas, os principados e as potestades do maligno, para mortificar a carne. E isso eu farei se eu tiver a esperança da glória de Deus. Quando a minha mente está voltada para as coisas eternas, para as coisas espirituais, eu não desanimo. E é por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ter bom ânimo, o que é? É demonstrar coragem, enfrentar o mundo, não recuar. Porque quando você mortifica a carne, quando você começa a orar, jejuar, revestido de poder, sendo batizado com o Espírito Santo, tem os dons espirituais, medita de dia e de noite na palavra, o inimigo virá contra você.
Virão as perseguições, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Quando um vírus, um protozoário, uma bactéria, ela começa a se fortalecer no nosso organismo, o organismo vem com mais força contra ela, contra esse corpo estranho. É o que acontece com os crentes que estão se renovando dia a dia e crescendo espiritualmente. Porque tem vida, e quem tem vida se desenvolve, cresce. Mas é aí que nós devemos entender que nós não podemos recuar. Deus não tem prazer naquele que recua. Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Veja, Deus não engana ninguém, Deus é a verdade. Quando nós somos salvos, quando nós começamos a ver a realidade espiritual, virá sobre nós um grande combate de aflições. Mas o que diz o escritor aos Hebreus? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E uma outra tradução diz que a conservação, inclusive, para o ganho da alma. Eu criei em Jesus. Agora tenho acesso a Deus. E tenho que aumentar este meu acesso a Deus. Eu tenho que aproveitar este acesso a Deus. Eu preciso sempre estar a sós com o Senhor, aumentar a minha intimidade com Deus, conhecer mais a Deus. Como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu tenho que me envolver com as coisas de cima, me envolver com as coisas de Deus, ter uma vida de oração, de jejum, ter uma vida de meditação na palavra de Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons espirituais, evangelizar, fazer aquilo que Deus mandou que eu fizesse na igreja, porque Deus dá a todos os ministérios, tarefas, funções, e isso vai fazer com que eu tenha grande combate de aflições, mas tem o seguinte, quem se renova a cada dia, ele, depois da fé, ganha a firmeza. Romanos 5, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando nós nos renovamos diariamente em Deus, o homem interior, a nossa fé cresce. A fé, irmãos, não é algo estático, não é algo morto. Não, a fé se desenvolve. Jesus compara a fé ao grão de mostarda. A fé, ela continua. É aquilo que o pastor Josafá Batista, que é um dos nossos comentaristas do portal Escola Dominical, chama de fé viva. Ela é uma fé viva por quê? Porque ela cresce, ela aumenta. É por isso que os discípulos, certa feita, disseram para o Senhor, Senhor, acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. Jesus, ele lembrou os discípulos que a fé é como um grão de mostarda. Lucas capítulo 17, versículo 6. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a este monte, a esta moreira, desargai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria.
Por que a fé é como o grão de mostarda? Porque o grão de mostarda é a menor das sementes e ela dá a maior das hortaliças. A mostarda é considerada a maior das hortaliças, porque é um arbusto. Né? As hortaliças, normalmente, alface, couve e tal, é tudo ali, né? A mostarda é um arbusto, uma pequena árvore, mas é a menor semente. Por que a fé é como um grão de mostarda? Porque ela tem que se desenvolver ao máximo. Jesus sempre observa o tamanho da fé das pessoas. Para Pedro, para os discípulos, lá na tempestade no mar da Galileia, Jesus disse: homens de pequena fé. Mas para aquela mulher cananeia, ou para o centurião, ele disse: grande é a tua fé. Nossa fé não pode ser pequena, ela tem que crescer, desenvolver, é a firmeza. E isso só se consegue mediante a renovação diária do homem interior. E para permanecermos, para vencermos, nós temos de ter esta firmeza e ter esta fé crescente, apesar das aflições, apesar dos combates. Deus não tem prazer naquele que recua. Aquele que, diante da dificuldade, diante da perseguição, ele recua, ele deixa de cultuar a Deus, ele deixa de servir a Deus, ele deixa de orar, ele deixa de ler a Bíblia. Deus não tem prazer nele. E este vai se perder. Porque o escritor aos Hebreus disse, nós lemos aqui, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Aquele que recua, ele vai se perder, ele não vai alcançar a salvação. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21, nós encontramos esta realidade. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos, são os covardes. E aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não há opção. Ou eu me renovo diariamente, o homem interior, ou eu vou desfalecer, eu vou morrer espiritualmente, eu vou para o inferno. Para falar bem claro. É por isso que o justo viverá da fé. O escritor aos Hebreus aqui repete o que Abacuque disse e o que Paulo disse. Lá em Romanos 1 e 17. E 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. É uma continuidade. É uma renovação diária. Descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esta fé tem de se desenvolver. Esta fé tem que ser como o grão de mostarda, ser a maior das hortaliças. E a nossa oração deve ser a mesma dos discípulos. Logo depois que Jesus falou que a fé é como um grão de mostarda, ou um pouquinho antes, os discípulos disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Lucas 17, 5. E aí Jesus disse que a fé é como o grão de mostarda. Precisamos desenvolver a nossa fé. Precisamos nos renovar diariamente no homem interior. E para tanto, Jesus nos convida
O que devemos fazer para ter esta renovação? Jesus nos diz, lá em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui está a renovação diária do homem interior. Primeiro, ouçamos a voz de Deus. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir a voz de Jesus é guardar os seus mandamentos. Ouvir a voz de Jesus é conhecer a voz de Jesus. Jesus disse lá em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ouvir a voz de Jesus é seguir a Jesus, é fazer o que Jesus manda, é guardar os seus mandamentos, é guardar a sua palavra. E quem ouve a voz de Jesus, quem guarda a sua palavra, quem guarda os seus mandamentos, recebe a vida eterna, vai ser salvo. E ninguém pode arrebatar das mãos de Jesus. Você fica guardado, apesar das aflições, dos embates do mundo, dos ataques do diabo, da pressão da carne. Você continua nas mãos de Jesus. Por quê? Porque está ouvindo a voz de Jesus, guardando a sua palavra, obedecendo ao Senhor. Então, a renovação se dá por ouvir a voz do Senhor. Mas também Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Abrir a porta é aceitar que Jesus venha morar em nós. E quando Jesus vem morar em nós, nós estaremos fazendo a vontade dele. Abrir a porta é se submeter a Jesus. É aceitar servi-lo. É entregar a sua vida a ele. É negar-se a si mesmo e tomar a cruz. É tomar o jugo de Jesus. É se submeter ao domínio de Jesus. É não fazer mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. É negar a mim mesmo. Eu abandono os meus projetos deste mundo. Eu não quero ser famoso, não quero ser rico, eu não quero ter proeminência, eu não quero ter posição. Eu quero fazer a vontade de Jesus para ir para o céu. Renovar-se diariamente no homem interior é abrir a porta para Jesus. É se submeter à vontade dele. Mas Jesus continua dizendo, entrarei em sua casa e com ele cearei. Jesus entra na casa. Ele ocupa a casa. E quando ele entra na casa, o que ele faz? Ele mesmo diz na oração sacerdotal. João capítulo 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Quando Jesus entra na casa e ceia conosco, o que ele faz? Ele nos dá a sua palavra.
E nós recebemos a sua palavra e por isso o mundo nos odeia. Ele recebe a nossa palavra, nós recebemos a palavra dele e o mundo nos odeia. Entenderam? Então, Jesus entrar na casa é eu receber a palavra de Jesus e ter o ódio do mundo. E eu prefiro Jesus do que o mundo. Mas também é João 17:22. Eu dei-lhes a glória que a mim lhe deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus entrar na casa e cear conosco é nós passarmos a desfrutar da glória de Deus. Ver a glória de Deus, sentir a glória de Deus, refletir a glória de Deus. Agora eu passo a ser um com o Senhor. Eu passo a ser um com o Senhor. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu reflito a glória de Deus. Eu estou conforme a imagem de Cristo. Eu sou um pequeno Cristo. Eu sou parecido com Cristo. O meu caráter agora não é o eu, é Cristo em mim. E para terminarmos, e com ele cearei, e ele comigo. Não é só Jesus que ceia conosco, nos dando a sua palavra, nos dando a sua glória, mas é nós que também ceamos com ele. E aí nós iremos amar a Jesus, querer agradar ao Senhor. E para agradar a Deus, agradar ao Senhor, eu passo a fazer o quê? Miqueias 6:8. Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Cear com Jesus é praticar a justiça, ou seja, viver de acordo com a palavra de Deus, fazer aquilo que está previsto na palavra, ser obediente ao Senhor, amar a beneficência, fazer o bem. Pedro, na casa de Cornélio, disse que Jesus andava fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. A renovação diária do homem interior me leva a fazer o bem, a praticar boas obras e andar humildemente com Deus. Ser humilde, ser servo, fazer a vontade de Deus, ser dirigido por Deus. É isso que Deus quer de nós, que pratiquemos a justiça, amemos a beneficência e andemos humildemente com Deus. Quando fazemos isto, estamos ceando com Ele. Ouvindo a voz de Jesus, abrindo a porta, deixando Ele cear conosco e nós ceando com Ele, estaremos tendo bom ânimo, nos fortalecendo, vencendo o mundo pela renovação diária do homem interior. Amém.